ho, ho, ho! Papai Noel da área! Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Adri. Na videoaula de hoje, tcharam, temos aqui o Papai Noel, que mede em torno de 16 centímetros, tá? Mas isso também vai depender muito do material que você vai utilizar. Bom, essa receita é da sequência da receita da rena, do boneco de neve e agora o Papai Noel. Então, para seguir essa receita completa, você precisa acessar a receita da rena, tá ok? Vou falar aqui como eu fiz o Papai Noel, os detalhes diferentes, né, que ele tem. Porém, para fazer, por exemplo, toda a cabeça, começar aqui o corpinho, você vai precisar assistir a aula da rena, seguindo aqui as cores, tá bom? Bom, e queria dizer para vocês que já está aqui no canal o primeiro vídeo para quem é membro do canal. Então, se você ainda não é membro, eu estou começando agora, gente, essa proposta, porque muitos de vocês não sabem, mas eu, quando morava no Brasil, eu ganhei, né, tive minha renda própria só com os amigurumis. E aí, eu queria dividir com vocês alguns dos meus conhecimentos, para vocês aprimorarem aí os seus amigurumis, e quiçá também fazer uma renda extra, como eu fazia, e a intenção é essa. É claro que no meu canal vai continuar tendo vídeo gratuito, mas eu preciso também do suporte de vocês, gente, como membros do canal, até mesmo para dar continuidade aos vídeos gratuitos. Então, quem participar aí, se tornar membro, vai estar contribuindo, né, com o canal e também vai estar aprendendo. E quem quiser ganhar uma renda extra também vai conseguir, porque lá eu ensino dicas de ouro. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a gente fazer essa receita aqui. Bom, pessoal, para começar aqui a receita do Papai Noel, eu vou começar pelo bracinho. Então, aqui na cabeça, eu usei esse tom aqui, um rosa clarinho, tá? Mas vocês podem usar bege se vocês quiserem. Esse mesmo tom aqui, dessa bonequinha, ó, também fica bonitinho, tá? Mas aí, escolham vocês. Bom, vamos começar aqui fazendo 4 pontos baixos no anel mágico, aqui para o bracinho, tá? A agulha, eu estou usando a agulha de número 2. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer aqui os 4 pontos baixos, eu vou fechar meu anel mágico. Aí é pequenininho, a gente precisa ter mais paciência, tá? Vou vir aqui no primeiro ponto aqui do anel, né, que eu fiz no anel, e vou fazer nesse segundo giro 4 aumentos, tá? Então, a gente vai terminar esse segundo giro com 8 pontos baixos. Então, fiz meu primeiro aumento, meu segundo aumento, meu terceiro aumento e o meu quarto e último aumento. Aí a gente dá uma paradinha, acerta, fecha aqui. Se vocês quiserem, deem um nozinho aqui, nesse fio do anel mágico, que a gente começou lá o trabalho. Assim a gente garante que não vai acontecer nada. Só para não ficar um fio grande aqui, já que o trabalho é pequenininho, senão não nos atrapalha, tá? Aí, ó, confiram se vocês têm os 8 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? 2 giros de ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei aqui o primeiro giro, vou fazer o segundo e volto com vocês. E aí, pessoal, terminando aqui, mais um giro que eu fiz com 8 pontos baixos, eu vou cortar o fio sem deixar sobra, só um pouquinho para fazer o acabamento. E aí, quem já me conhece sabe que quando eu finalizo com uma cor, eu venho aqui, pulo esse pontinho, vou no próximo, passo a agulha aqui, passo esse fio por debaixo daquele ponto. Aí tem um aqui que eu pulei. Aí eu volto aqui no último ponto que eu teci, na cabecinha do ponto, ó, passo a minha agulha.
e passo o fio lá dentro. Aí aqui a gente fez, ó, uma correntinha falsa. E aí, para eu deixar esse acabamento mais bonitinho, eu venho, ó, de dentro assim, ó, nessa direção com a agulha, passo a minha agulha de crochê por baixo da alcinha do ponto que eu pulei. Aqui em cima tá a correntinha falsa e aqui embaixo tá o ponto que eu pulei. Aí eu passo esse fio aqui, ó, que eu deixei aqui para frente, dou uma leve puxadinha, ó. Aí assim a gente evita aquele degrau, tá? Então agora, com muito carinho, vamos cortar um pedacinho desse fio, não muito ali próximo, para não desfazer o ponto. E vou enfiar esse excesso lá para dentro, ó. Tá? Aqui no bracinho a gente não usa a fibra. Aí eu aproveito essas sobras que acaba dando uma forma aqui na mãozinha. Depois disso, a gente vai pegar o nosso fio branco. E agora, a gente vai deixar uma pontinha aqui do fio, tá? Sempre para fazer acabamento. Vamos pegar aqui, não vamos trabalhar como muitos outros, peguei só na alcinha de trás e tal. Eu vou entrar aqui pegando nas duas alças do ponto, ó. Vou passar esse fio aqui e vou no próximo ponto, ó, e vou fazer ponto baixíssimo. E vou dar a volta aqui, ó, sem apertar muito, tá, gente? A gente sabe que ponto baixíssimo, quando ele é muito apertado, ele fecha o trabalho, né? Ele diminui aqui a medida do nosso bracinho, e não é essa a intenção, tá? Ó. Aí já tô chegando aqui quase no final, ó. Aí aqui, tá vendo, ó? Falta um aqui e esse outro aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou largar esse fio do novelo, vou pegar o fio lá do início do trabalho, ó. Vou pegar ele, vou trazer ele aqui para frente, vou fazer esse ponto baixíssimo, que é o 7º no caso. Aí agora, vocês veem que tem um espacinho aqui, né? Ó, falta fazer um. Se tiver dúvida, é só contar os pontos brancos que você vai ver que tem 7, tá faltando um aqui para ser o 8º. Aí o que que a gente faz, ó? Deixa eu pegar uma agulha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem dificuldades aí, ó. É só levantar assim com uma agulha. Passa a agulha de crochê aqui, ó, por baixo. Pega aquele fio lá, a pontinha do fio. Passa aqui por baixo. Aí depois a gente vem aqui, ó. Passa aqui. Aí o que que eu fiz, ó? Eu fiz uma correntinha falsa aqui, tá? Então, vocês precisam ver, a gente tem que ter 8 pontos aqui. Aí agora, ó, eu vou cortar esse fio branco, porque era só isso que eu queria fazer com o fio branco aqui no bracinho. Tá? Ó. Aí o que que a gente faz aqui para fazer um acabamento bonitinho? A gente vem aqui, ó. Aqui dentro os pontos continuam inteiros e normais, ó. Tá vendo? Ó, as duas alcinhas do ponto rosa. Então, eu aqui, ó, eu vou passar minha agulha pelas duas alcinhas de um ponto rosa aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar esse fio branco, ó, aqui por baixo dessas alcinhas e trazer ele aqui para dentro, para ele se unir a esse outro fio. Aí eu dou um nozinho, corto o excesso. Se você já é nível avançado, faça essa parte e avance o vídeo. Mas eu sei que tem muita gente que está aprendendo e a minha intenção é essa, ensinar a todos. Aí olha que bonitinho que fica o acabamento, ó, todo por igual, tá? Os 8 pontinhos aqui. Feito isso, agora a gente vai pegar o nosso fio vermelho, vai vir aqui no braço, vai pegar, ó, nessas duas alcinhas aqui do ponto. A última carreira que a gente fez aqui em rosa tem 8 pontos, né? A gente vai pegar, ó, deixando sempre um pedacinho, né, para fazer acabamento, eu sempre deixo. Nesse caso aqui é só para deixar para dentro mesmo, que o vermelho a gente não vai usar, tá? Como a gente usou aqui o branco.
Aí eu faço uma correntinha. No mesmo local, eu vou fazer um ponto baixo. Gente, isso aqui não é um aumento, é só uma dica para que a gente fique, ó, com uma cabecinha do ponto aqui, para quando eu acabar o giro, entrar aqui e não ficar buraquinhos entre um ponto e outro, tá? Mas aqui é só um ponto. Aí vou seguir aqui, ó, cuidado só para não pular, porque como o trabalho é pequenininho, ó, gente. A gente vem aqui no próximo, ó. Faz o segundo ponto, aí vem no seguinte, ó. Faz o terceiro ponto, o quarto ponto. Aí, caso você perceba que esses fios que você colocou lá para dentro estão subindo, dê uma paradinha, coloque de novo para dentro e faça os 8 pontos baixos aqui. Terminou essa carreira, faça mais 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, mas aí depois pegando nas duas alcinhas. Ó, cheguei aqui no final da carreira, depois de fazer os 8 pontos, né? Ó, agora eu vou seguir. Ó, e por que eu dei a dica de fazer aquela correntinha e depois um ponto baixo no mesmo local? Porque aí aqui eu venho na cabecinha do ponto, ó, e já pego nas duas alcinhas normalmente e vou fazer aqui o meu primeiro ponto da carreira, ó. Aí, se você tiver dúvida, coloque o marcadorzinho para você não se perder, tá? E aí aqui, como eu falei, a primeira a gente fez pegando nas alcinhas rosas, agora a gente vai fazer mais 5. Tá ok? Então, tô fazendo a primeira das 5, ó. Terminei aqui. Agora eu vou fazer mais 4 giros, ó. Tá ok? Bom, pessoal, ó, fiz aqui, tá? Os giros. E aí agora, quando a gente terminou aqui o último giro, a gente tá assim, ó, contando aqui no total do vermelho, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 giros no total em vermelho, só para você se organizar aí, tá? Aí depois disso, ó, eu cheguei aqui no final, tá? Deixa eu até conferir aqui para não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Vou acertar aqui, fechar a minha laçada que tá na agulha. Inserir aqui no próximo ponto e vou vir aqui atrás, ó, e procurar aquele pontinho que tá lá atrás, ó. As duas alcinhas. Espera aí que eu vou mostrar assim para vocês, ó. Eu vou dobrar aqui esse trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo, unindo os dois. Aí vou unir aqui, ó, alcinhas da frente com a alcinha de trás. Fiz o segundo, o terceiro e o quarto e último ponto aqui, ó. Tá? E aí agora eu corto, deixando sempre uma sobrinha. Ok? E aí aqui a gente já tem os dois bracinhos, tá? Então isso aqui é diferente dos outros projetos. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai pegar o fio vermelho. Deixa eu ver se eu consigo pegar o fio puxando daqui de dentro, que eu prefiro. Ah, uma dica, vocês sabiam? Que a gente tem essa opção do fio de fora, ou a gente entra aqui, ó, de um lado ou do outro e puxa o miolinho. Aí assim a gente não precisa ficar rolando o fio. Vamos começar aqui fazendo o gorrinho. Para a gente fazer o gorrinho, a gente vai fazer primeiro toda a parte vermelha e depois a gente vai fazer aquela bolinha, tá? Do gorrinho do Papai Noel. Vou começar aqui fazendo 6 pontos baixos no anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vou fechar aqui meu anel. No próximo giro, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok?
Agora, eu aconselho vocês a pegarem um marcadorzinho de pontos, deixa eu achar o meu aqui, porque a gente vai começar aqui a fazer os aumentos, tá? A gente vai fazer agora, ó, a sequência de um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. Ó, fiz a primeira, tá? Fiz o primeiro ponto baixo sozinho, que tá aqui, ó. E no seguinte eu fiz um aumento. Aí vou seguir aqui, ó. Um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. E de novo, ó, um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. Aí, ó, pessoal, como a gente fez essa repetição por 3 vezes, significa então que eu tenho 3 pontos a mais do que a carreira anterior. Aí eu vou ter agora um total de 9 pontos. Então, no próximo giro, o que eu vou fazer? 9 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu já venho aqui, ó, dou uma leve puxadinha. Evitem cortar rente, tá? Cortem assim, sempre deixando um pedacinho, se puder, dê um nozinho, para que a gente não tenha problema aqui com o nosso trabalho. Bom, aí feito isso, eu vou fazer mais uma carreira aqui com 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, qual vai ser a sequência? Por 3 vezes, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo e o aumento. Então, eu fiz a primeira de 3 repetições. Só que aí eu vou marcar aqui, ó. Aqui está meu aumento, aqui está aqui está o primeiro ponto baixo da carreira, ó. Aí, vou seguir aqui. 2 pontos baixos sozinhos. 1, 2, um aumento. E vou fazer a minha terceira e última repetição aqui. 2 pontos baixos sozinhos, ó. E o aumento. Bom, aí agora a gente chegou a um total aqui de 12 pontos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 12 pontos. No próximo giro, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Vou fazer um aumento. E de novo, 1, 2, 3. O aumento. E, pela última vez, a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e o aumento. Aí eu não coloquei o marcadorzinho aqui que eu esqueci, mas vocês usem aí se tiver dificuldade, tá? Agora a gente tem um total de 15 pontos. O que a gente vai fazer? Um giro com 15 pontos baixos. Bom, chegamos aqui, né, ao final da carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora a gente vai fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Aí deixa eu marcar aqui o meu primeiro dos 4, ó. E vou fazer um aumento. E eu vou repetir isso por mais 2 vezes, tá? Então, vou segunda vez aqui, a segunda sequência. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E vou fazer a última sequência. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Aí agora a gente tem um total de 18 pontos aqui.
Depois que a gente chegou a esse total de 18 pontos, a gente vai fazer 3 giros aqui, com 18 pontos, tá? 3 carreiras. Depois que a gente fez aqui, ó, as 3 carreiras, o nosso trabalho tá ficando assim, né? Vocês estão vendo que a gente tá fazendo proporcional aqui. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos, que a gente vai fazer por 3 vezes a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Fiz a primeira de 3. Não marquei ali, mas estou contando, tá? Agora eu vou fazer a segunda sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. E vou fazer a terceira e última sequência de aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Tá? Ó. Agora, depois que a gente fez isso, nós vamos fazer 4 e não 3. 4 giros com ponto baixo sobre ponto baixo. Tá bom? Aí vocês confiram aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos a gente tem, tá? 4 giros com 21 pontos. Fiz aqui as carreiras, tá? E tá ficando assim, ó, o gorrinho. Agora, a gente vai fazer, para o vídeo não ficar também tão longo, nós vamos fazer seguidas aqui 3 carreiras de aumentos, tá? Sem fazer aquele intervalo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, a próxima carreira, a gente vai fazer a sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Logo em seguida, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E na carreira seguinte, 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, façam isso, tá? Carreira de 6 pontos baixos e um aumento, depois de 7 pontos baixos e um aumento, e 8 pontos baixos e um aumento. Sempre fazendo aquelas 3 repetições. Bom, e aí depois que a gente fez essas 3 carreiras seguidas de aqui aumento, né? 6, 7, 8, agora a gente vai fazer um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu marcar meu primeiro aqui dos pontos, ó. E vou fazer um giro aqui de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei aqui a carreira somente de ponto baixo com ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 carreiras seguidas de aumento, tá? A gente parou em 8 pontos baixos em um aumento, né? Que é a última carreira de aumentos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 9 pontos baixos em um aumento por 3 vezes. E na seguinte, 10 pontos baixos em um aumento por 3 vezes. Bom, e aí aqui, ó, depois que eu fiz essa sequência, tá? De 2 carreiras seguidas de aumentos, agora eu vou fazer uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 35, 36, tá? Cheguei aqui, finalizei. Agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Desculpa, agora eu vou fazer mais uma carreira de aumentos, tá? 11 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Bom, pessoal, e aí, depois de fazer essa sequência de 11 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, agora a gente vai fazer novamente uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou fazer aqui a minha, tá? E já volto com vocês, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, fiz a carreira aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, agora a gente vai mudar um pouquinho essa sequência aqui de aumentos, tá? Agora a gente vai começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Então, deixa eu marcar aqui meu primeiro dos 5 antes do aumento.
1, 2, 3, 4, 5. E vou seguir aqui, ó, fazendo essa sequência. 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vou seguir. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Estamos chegando já lá no final. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Aí agora, ó, a gente vai terminar aqui fazendo 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Depois de fazer essa sequência de 5 pontos baixos em aumento, terminem aqui só em pontos baixos, tá? Com 3 pontinhos. E aí agora a gente vai fazer uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. E para que vocês não se percam aí nas contas, a gente está com 45 pontos aqui, tá? Depois dessa última sequência de 5 pontos baixos em um aumento. Então, a gente vai fazer agora uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo e são 45 pontos. Depois que a gente termina essa carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com 45 pontos, agora nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento aqui, tá? 1, 2, 3 e vou fazer um aumento. Aí deixa eu marcar aqui meu primeiro dos 3 pontinhos. 1, 2, 3. Aí vou seguir aqui e já volto com vocês. Então, 3 pontos baixos e um aumento. Aí aqui no finalzinho, pessoal, ó, a gente vai fazer um ponto aqui que ficou sobrando sozinho, tá? Ó. Depois de fazer essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Agora a gente vai fazer uma sequência aqui, ó, de pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Então, vou marcar aqui. Vou fazer uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Pessoal, depois que a gente terminou a carreira aqui de ponto baixo sobre ponto baixo com 56 pontos, agora a gente vai para a nossa última carreira aqui de aumentos, tá? A gente vai fazer uma sequência aqui de 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou mostrar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Aí eu vou marcar o meu primeiro aqui dos 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos lá. 1, 2. Opa, soltou aqui o fio. 3, 4. Um aumento. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Eu vou seguir aqui, quando estiver chegando no final, eu faço com vocês. Bom, pessoal, depois que a gente continuou fazendo aqui a sequência, cheguei no final e sobrou um pontinho sozinho aqui para fazer, ó. Tá? A gente tem aqui um total de 67 pontos. Agora eu vou fazer 2 giros de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Acabamos aqui com a parte vermelha. Vamos fazer 2 giros. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando a gente acabar esses 2 giros, a gente corta e arremata, que a gente vai mudar para fazer o detalhe branquinho aqui na borda, tá? Então, façam aí os 2 giros que eu volto aqui com vocês. Pessoal, queria dar uma dica aqui para vocês. Depois de fazer esses 2 giros aqui de ponto baixo sobre ponto baixo com os 67 pontos, é importante que você pegue o seu amigurumi e veja aqui na cabeça se ele tá
encaixando, se ele está muito largo, se ele está apertado, porque isso vai depender muito da tensão do seu ponto. Então, se por acaso você estiver chegando aqui nessa fase final e viu que está muito largo, faça essas duas últimas carreiras mais justinhas e sempre testando, tá? Na cabeça. Ou, se você tiver, né, o ponto muito apertado e percebeu que não está nem encaixando aqui na cabeça, aí é a hora de você fazer essas duas carreiras, afrouxando um pouquinho mais a sua mão, tá? Então fica a dica, porque é muito ruim quando a gente faz o trabalho todo e depois quando vai testar não tá legal. Então vá testando. E aí aqui, o que nós vamos fazer? Ó, vou passar, cortem aí o fio, deixa eu cortar aqui. Não, nem vou cortar agora, corto depois o que sobrar fica aqui. Vou fazer aquele acabamento, vou pular aqui um pontinho, vou no próximo, vou pegar o fio e passar aqui, ó. Depois eu vou vir na cabecinha do último ponto que eu teci, vou pegar esse fio e passar aqui por dentro, porém trazendo o fio, pessoal, aqui para frente do trabalho, tá? Não levo ainda aqui para trás, não. Aí aqui a gente tem a alcinha falsa que eu acabei de fazer e embaixo tem a alcinha aqui do ponto que a gente pulou. Então eu dou uma acertadinha nessa alcinha falsa. Venho aqui por baixo das alcinhas do ponto de baixo pulado e passo esse fio que está aqui na frente lá para dentro, passando por debaixo das alcinhas desse ponto que a gente pulou. Aí dou uma leve puxadinha, não muito, e aí a gente tem esse degrauzinho mais delicadinho. Agora, a gente pega uma agulha que tenha uma pontinha, para ficar mais fácil aqui o acabamento. Opa! Deixa eu cortar aqui um pedaço desse fio. Ó. E aí agora, nessa parte interna, a gente vai passar esse fio aqui por dentro dos pontinhos, ó. Eu gosto de fazer lateral assim. Não pegando muitos pontos, tá? E também não pegando tanto dentro das alcinhas. Prefiro só isso, ó. Sem repuxar muito aquele último ponto lá que a gente fez. Façam atenção a isso, tá? Aí aqui, ó, é só cortar. Passei por uns 4 pontinhos, corta e depois não esquece de dar uma gotinha de cola aqui. Tá bom? Agora a gente vai vir com a parte branca, mas antes, lembrando, pegue lá o seu amigurumi e faça o teste, tá? E aqui a gente vai fazer agora um giro de pontos baixíssimos com a cor branca, lembrando de deixar um pedaço aqui no início para a gente fazer aquele acabamento bonitinho. Vou entrar na alcinha de trás do ponto, vou pegar meu fio branco, vou no próximo também pegando na alcinha de trás, ó. E vou fazer o meu primeiro baixíssimo, sem apertar, sem deixar largo, tá? Normal, ó. Tenta equilibrar aí para não fazer diferente um do outro, tá? Acabamento é sempre fundamental no seu trabalho. Então, mesmo que você não tenha prática, fique atenta aí e tente fazer tudo muito parecido assim. Vou fazer até chegando quase aqui no final e volto para mostrar que a gente vai usar esse pedacinho aqui. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, todo o giro em pontos baixíssimos com fio branco. Agora, ó, tá faltando esse pontinho aqui e esse, tá? Que é onde tá aqui o fio, que a gente começou a inserir o fio e foi fazer o ponto baixíssimo aqui. Então, agora, ó, faltando esses dois, eu vou vir aqui, vou entrar nesse, vou abandonar o fio do novelo, que é esse aqui, ó. Vou pegar aquela pontinha, por isso que eu deixei, que assim a gente faz um acabamento perfeitinho, tá? Ó, e vou fazer um ponto baixinho, baixíssimo, usando esse fio aqui. Puxo para acertar um pouquinho aqui, ó. Ponto baixíssimo. Agora, a gente vai vir aqui, ó, por baixo das alcinhas. Desse aqui, ó. E vamos passar esse fio branco aqui. Aí, vamos entrar aqui, ó.
na cabecinha do ponto, como a gente sempre faz aquele acabamento, praticamente, ó. Fez a correntinha falsa. Agora, por debaixo dessa correntinha, do mesmo local que você fez a correntinha falsa, ó, você vai passar aqui por baixo e vai trazer esse fio aqui para dentro, ó. Dá uma puxadinha, vai acertar, vai ficar tudo igual, ó. Agora vai voltar com o fio do novelo e já vai esconder aqui esse fio, pra gente já fazer o acabamento. Aí você vai vir aqui, ó, vai fazer uma correntinha e no mesmo local a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui não é aumento, não. Ensinei para vocês que aqui é a cabecinha do ponto para que o trabalho ficar mais bonitinho, sem buraco. E agora eu vou seguir aqui, ó, fazendo para cada ponto baixíssimo, pegando o alcinho de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Essa carreira vai ser inteira assim. Do ponto, ó, e vou fazer pegando nas duas alças. Então, o próximo giro vai ser normal, tá? Finalizem esse e façam mais um, e aí depois é só arrematar o fio branco. Bom, pessoal, ó, aí agora para fazer o acabamento aqui, o que nós vamos fazer, tá? Deixa eu só dar uma puxadinha aqui nesse fio. Aqui, quando tiver faltando um pontinho para terminar, para assim a gente ficar com o acabamento bem direitinho, ó, tá faltando um ponto aqui da carreira, tá? Eu vou cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. E aí, ao invés de fazer aqui um ponto, o último ponto normal com a agulha de crochê e depois fazer o acabamento aqui, se eu fizer isso, eu vou ficar com um ponto a mais aqui na carreira, é como se eu estivesse subindo a terceira carreira. Então, não façam o último ponto da segunda carreira e façam o acabamento aqui, tá? Que assim a gente tem tudo mais bonitinho, acabamento mais certinho. Se ficou dúvida... Pessoal, queria pedir também a vocês, né, que estão gostando aí do vídeo, se achou legal, as dicas, não esqueçam de deixar o comentário de vocês e também se tem alguma dúvida que queira aprender, porque a gente que traz material aqui para vocês, é sempre bom saber qual é o interesse, o que vocês querem ver, se tá legal, tá? Sou super aberta, tá, pessoal, aos comentários. Então, comentem aí bastante. Ah, além disso, ajuda o canal, né, quando vocês comentam. Bom, aí terminei aqui, aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no fio vermelho, ó. Eu vou passar meu fio branco por alguns pontinhos aqui, ó. Tá vendo? E aquela gotinha de cola, mas sempre muito delicadinho. Aí aquele fio também, ó. Vou cortar o excesso, tá? E aí aqui, ó, essa parte do gorro, tá ok, ó. Encaixou direitinho aqui. Agora deixem separadinho o gorro, que a gente vai fazer aquela bolinha lá de cima. Então, vamos pegar o nosso fio branco, que a gente acabou de usar, vamos continuar usando ele aqui. E aí, nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro do anel, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, fiz os 6 pontos baixos aqui dentro do anel, agora eu vou fechar o anel. No próximo giro, eu vou fazer 6 aumentos. É bem rapidinho esse. Primeiro aumento. Lembrando que o aumento são 2 pontos baixos juntos. Já tô indo pro terceiro aumento. Quarto aumento. Opa, já fiz os 6. Tô dizendo que tô contando errado aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, não, falta um. Faltava um, estava certa. Ó, são 6 aumentos, tá? Depois de fazer os seus 6 aumentos, a gente ficou com 12 pontos. Agora a gente vai fazer a sequência. Um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Coloquem o marcador aí no início. Aí, se você quiser a bolinha maior, é só fazer mais aumentos.
Cheguei aqui no final da carreira com 18 pontos. Agora eu vou fazer um giro com 18 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Dezoito. Vou fazer mais um giro com 18 pontos. Então, são 2, tá? Terminando de fazer aqui o segundo giro, agora o que nós vamos fazer? A sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a carreira, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Então, a gente vai voltar a ter 12 pontos quando a gente terminar de fazer essa sequência aqui por toda a carreira. Chegamos aqui, ó, ao total de 12 pontos baixos. Aí agora é a hora da gente colocar a fibra e fazer depois 6 diminuições seguidas, tá? Então, vou preencher aqui com a fibra, vou fazer as 6 diminuições, né? Quando a gente chegou ao total de 12, faz 6 diminuições. Primeiro coloquem a fibra para não ter dificuldade, façam as diminuições e eu volto aqui. Pessoal, detalhe aqui prontinho, tá? O que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos dar um pontinho nesse trabalho aqui, eu colo, tá? Só que só colar às vezes solta. Então, eu aconselho a você a virar aqui, ó, o máximo que você puder, tá? O seu trabalho. Aqui ajuda também se você tiver aquela agulha mais comprida. Eu tenho, mas na hora que eu fui gravar, que eu decidi gravar aqui para vocês, eu não tô achando. Não tá aqui, perto de mim, ó. Virei ao contrário, aí eu vou entrar com a agulha bem aqui no centro, ó. No centro mesmo do anel mágico, tá? E aí, é óbvio que aqui é menorzinho e a bolinha é maior, então é óbvio que você não vai conseguir colocar na posição já agora, tá? Mas qual é o conselho? É você dar esse nozinho aqui e aí, ó, você prendeu o fio branco com aquele fio lá do início. Então, você prendeu o fio branco do gorro com esse fio aqui. Aí, o que eu faço, ó? Eu passo ele de novo lá pro outro lado, ó. Tá? Ó, aí eu passo ele pra cá. Claro que ele tá pra dentro, mas depois é só puxar. Aí agora a gente vai fazer o trabalho contrário. A gente vai girar aqui. É só por uma questão de segurança, né? De deixar o nosso trabalho mais... para não ter problemas. É um pouquinho, tipo... não muito simplesinho, mas... ó, é uma garantia de que a gente amarrou ele lá, tá? Mas se você quiser só colar e acabou, beleza. Faça aí como você preferir. Aí eu aqui, ó, aquele fio que eu passei, o que eu vou pegar? Vou pegar ele. Aí vou vir aqui de novo. Aí vou pegar no centro mesmo do anel mágico. E vou passar aqui no centro desse anel mágico também, do branquinho. E, ó, puxo. Aí a gente já deu pelo menos um jeitinho aqui, ó, tá? Aí depois é só esconder esse fio branco aqui dentro dessa próprio detalhe aqui e fazer o acabamento. Agora a gente vai pegar a cola, né? E vai colar o nosso pomponzinho aqui.
faz a volta onde você quer que cole. Aí eu te aconselho a virar a ponta da caneta assim aqui dentro. E aí achatar essa bolinha aqui assim. E segurar um pouquinho enquanto cola, tá? Aí depois é só fazer o arremate lá do fiozinho branco. É assim que eu costumo fazer. É claro que tem várias outras maneiras, tá? Você pode só colar, você pode costurar, você pode fazer do jeito que você quiser. Hoje eu decidi mostrar para vocês assim. Por quê? Porque eu acho que vale a pena ensinar sempre de um jeitinho diferente, né? Do mesmo jeito sempre não tem graça. Então, vou esperar secar aqui um pouquinho e aí vai estar prontinho o gorrinho. E aí, pessoal, voltei aqui para o Papai Noel. Bom, pessoal, então, aqui agora a gente vai dar continuidade ao corpinho do Papai Noel. E aí, para que a receita não fique tão, né, o vídeo não fique, a gente repita tanto as mesmas coisas da Rene, do boneco de neve, para você iniciar aqui esse projeto, você precisa, tá? Seguir lá o boneco de neve, porque a gente tem o mesmo detalhe aqui, daqui da botinha, é a mesma coisa. Bom, e aí na sequência aqui, ó, de cor vermelha, quando a gente chega ao total de 36 pontos, lá na rena a gente fez 6 giros com 36 pontos. Aqui no Papai Noel a gente vai fazer 5 giros com 36 pontos, tá ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai abandonar esse fio vermelho quando a gente chegar a finalizar a quinta carreira com 36 pontos. A gente vai pegar o fio preto. Bom, e aí aqui, né, é só você dar continuidade com a receita da rena. Pessoal, aqui teria que fazer 6 giros com 36 pontos. Eu fiz só 5. E aí, esse sexto eu vou fazer na cor preta. Ó, aí eu não vou cortar o fio vermelho aqui não, tá? Aqui, aí decidam aí também, aqui vai ser a frente do meu trabalho e aqui vai ser as costas, tá? Aí eu vou vir aqui e vou fazer uma correntinha e no mesmo local vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar em pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás, ó. Por todo o trabalho aqui, ó. Vai ser só essa carreira no fio preto, tá, pessoal? E no último, ó. Opa. Vamos pegar na alcinha aqui direitinho. Pronto, corta o fio preto, ó. Sempre deixando um pedacinho para acabamento, né? Porque senão não dá certo. Aí aqui, ó, tem que ver se você tem aí os 36 pontos, tá? Para não ter problema. Aí aqui agora a gente vai vir no primeiro, aqui na cabecinha do ponto que a gente fez, ó, o primeiro ponto. Vai passar o fio aqui. Vai vir na cabecinha do último ponto feito de cá. Ó, vai puxar. E depois vai levar esse fio preto lá para dentro. Levando lá para dentro, você tem aquele do início, você amarra os dois e faz o acabamento. E aproveita e deixa esse fiozinho aqui para dentro, ou corta. Aí agora, ó, a gente vai vir aqui no fio vermelho que a gente não cortou, ó, a gente vai virar o bonequinho aqui virado pra gente. Aí tá aqui o último ponto, né, ó, que a gente fez em vermelho. A gente vira o trabalho assim. Ó. Faz uma correntinha e entra no mesmo local, ó. E faz um ponto baixo. Aí vai seguir aqui, ó. Fazendo ponto baixo por ponto baixo nessas alcinhas vermelhas.
Pessoal, fiz aqui o giro, ó. Aí tô chegando aqui no final, ó. Ó, chegando aqui no final, a gente vai fazer, ó, esse pontinho aqui do meio, ó. Deixa eu achar ele aqui que ele tá apertadinho, peraí. A gente vai fazer um baixíssimo. Esse último aqui, ó, a gente vai pegar aqui o ganchinho dele e vai fazer um baixíssimo aqui. Tá? Aí a gente vai vir aqui, ó, nesse que a gente começou. Opa! E vai fazer mais um giro. Ó. Aí fica assim, ó, tá? Um detalhezinho aqui, ó, uma pontinha aqui e aqui onde a gente terminou, ó, que é o centro aqui. Só para ficar um detalhezinho aqui no meio, tá? Vocês já vão ver. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó, fiz o último ponto, tá? Chegando aqui, o que que a gente vai fazer, ó? Sabe onde a gente fez o baixíssimo? Ó, aqui a gente fez o baixíssimo, né? Antes. A gente vai fazer lá ele de novo. Que é, no caso aqui, uma correntinha falsa. Ele tá bem aqui, ó, tá vendo? Aqui é aquele baixíssimo. Aqui tá o último. A gente vai vir aqui nele, ó. E vai fazer... ó, uma correntinha falsa. Depois de fazer isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, ó. Vai levar esse fio vermelho lá pra dentro. Aí quando você puxa, ó, vê que fica tipo, ó, um detalhezinho aqui, ó. Uma abinha, ó. Deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor visível, ó. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui, uma valinha aqui, tá? Aí aqui, ó, eu aproveito, amarro aquele fio preto que já tava lá dentro. Ok? Aí aqui, cortei. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Eu decidi que aqui vai ser a minha frente, tá? Ó, aqui as costas e aqui a frente. Então, por isso que eu deixei esse detalhezinho aqui. Se por acaso o seu amigurumi, você achou que tem algum defeitinho aqui na frente, aí você tem que fazer esse detalhe do outro lado. Só a dica, tá? Aí aqui, já que é a minha frente, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou começar aqui atrás, pegando, aí eu vou pegar nas duas, perdão, vou pegar aqui na alcinha de trás do preto, ó, já tava pegando nas duas. E vou fazer de novo com o fio vermelho para dar continuidade aqui ao corpinho, assim como a gente fez a rena, que é de uma cor só. Uma corrente no mesmo local, um ponto baixo, que assim eu fico, né? Tudo bonitinho aqui. Aí aqui, ó. Vou seguir desse jeito. Então, vou fazer até chegar aqui. Ponto baixo sobre ponto baixo, e são 36, tá? Bom, aí depois que a gente fez esse primeiro giro aqui em vermelho, agora a gente vai fazer a sequência como a gente fez lá na rena. A gente vai começar a diminuir aqui, tá? Aí já deixa até os bracinhos pertinhos, porque daqui a pouco a gente vai costurar junto os braços. Então, agora, gente, o próximo giro, a gente vai fazer 1, 2,
3, 4 e uma diminuição. A gente vai repetir esse processo por todo o giro, tá? 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Aí, quando a gente chegar no finalzinho, a gente vai ter um total de 30 pontos, tá? Então, vou fazer aqui, vou conferir se tem um total de 30 pontos. Quando eu terminar de fazer essa carreira de diminuição, eu vou fazer uma carreira somente de ponto baixo, o ponto baixo, né? Com um total de 30 pontos. Bom, pessoal, fiz aqui aquela carreira de diminuições e depois fiz uma carreira somente com 30 pontos baixos. Agora a gente vai de novo diminuir aqui. Então, por toda a carreira, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Então, ó, vou fazer aqui os 3, vou diminuir e vou repetir. 1, 2, 3 e vou fazer uma diminuição. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai ter um total de 24 pontos. Chegou ao total de 24 pontos, dei uma paradinha, coloquem a fibra, tá? Cuidado para não preencher com tanta fibra, para não aparecer aqui dentro dos pontos. E aí depois façam 2 carreiras com 24 pontos baixos. Bom, fiz aqui aquelas 2 carreiras com 24 pontos, tá? E aí agora a gente vai colocar aqui o primeiro bracinho. Então vamos lá. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Então vamos 1, 2, 3, 4, 5, ó. Depois que a gente terminou aqui e fez, eu vou fazer só 5. Pode acontecer aí com vocês também, tá? Posicionem o bracinho e vejam se tá no local aí satisfatório. Bom, aí eu vou repetir aqui o processo que eu já expliquei para vocês, né? Início. Vou ver se a posição do bracinho vai ficar melhor aqui para mim, tá? Que isso é muito de visual, então é quando eu tô tecendo que eu vejo. Ó, aí vou fazer o último aqui. Aí esse fiozinho tem que estar para cá, tá? Eu vou explicar para vocês. Agora vocês puxem aqui, ó, porque é aquele fio lá do último pontinho que a gente fez no braço. E agora a gente vai tecer alguns pontinhos aqui na frente do corpinho, ó. Normalmente eu faço 7, aqui eu vou fazer 8, tá? Ó, 1. Opa. 2, e já vou escondendo esse fio. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, assim eu achei que o braço ficou mais certinho, tá vendo? Ó, tá central e tava muito pra cá. Então, assim tá melhor. Façam aí quando vocês estiverem tecendo o braço, ver se tá numa posição certinha, tá? Aí aqui, ó, esse fiozinho eu vou deixar aqui que depois eu vou amarrar com o outro que vai avançar desse aqui, ó, tá? Aí agora a gente fez 8 pontos e vamos tecer aqui o outro bracinho. Ó, puxa, porque senão esse bracinho aqui fica defeituoso. E vamos terminar aqui com 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. Aí agora, ó, a gente puxa bem esse,
Aí eu vou pegar aquele outro lá, ó, do outro bracinho. E já vou amarrar esses 2 fios aqui dentro, sem repuxar, tá? Depois que você puxou bem aqui, puxou bem lá, aí você amarra. Pronto. E põe aqui pra dentro, ó. Tá? Agora, a gente ainda continua, né, com os 24 pontos. Agora vocês vão fazer uma carreira depois da outra com diminuições. Como será? 2 pontos baixos por toda a carreira e uma diminuição, aí vocês vão chegar a um total de 18 pontos. Terminou essa carreira com 18 pontos? Façam outra carreira com 1 ponto baixo e uma diminuição e vão ter o total de 12 pontos. Porém, um conselho: antes de começar essa primeira carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, para ter total de 18, já preencham aqui, ó, o corpinho com a fibra, tá? Aí depois façam essa sequência de diminuições. Bom, fiz aqui, ó, a sequência das diminuições. Já terminei a segunda carreira de diminuição, vou cortar o fio aqui, não vou deixar muito fio, tá? Porque a gente vai costurar com aquele fio lá da cor da cabeça. Agora, é só fazer aquele acabamento aqui, que a gente faz, pula um pontinho, vai no outro, passa o fio por baixo, ó. Entra aqui na cabecinha do ponto, puxa, acerta a correntinha falsa e depois leva esse fio lá pra dentro. Pronto, feito. Tá? Aproveito e faço aqui, ó, como se fosse fibra. Aí eu aconselho vocês a sempre limpar. Quando acaba o seu amigurumi, limpa com a fita lacre para levar esses excessos de fibra que fica no pelo, principalmente na cor preta, tá?